tudo bem? Bem, esse aqui, como você já conhece, é o tapete In Love, um tapete que eu desenvolvi aqui no segundo semestre de 2017, especialmente para o canal da Círculo. Hoje você já encontra a videoaula desse tapete, tanto no canal da Círculo quanto aqui no meu canal. Inclusive, se você quiser assistir essa videoaula, é só você clicar no botão que está aparecendo aqui no topo da sua tela. Foi um tapete muito reproduzido e também houve muitos pedidos para que eu fizesse conjunto de banheiro com esse modelo. Então eu decidi atender alguns pedidos e fornecer a videoaula das outras duas peças principais, que no caso são o tampo do vaso sanitário, que você vai conferir em outra videoaula. Então eu peço que você veja na descrição deste vídeo aqui se a videoaula do tampo do vaso já está disponível, ok? Se já estiver disponível aqui no canal, vai estar lá o link para a videoaula do tampo do vaso. Mas hoje eu vou ensinar para vocês o tapete do vaso sanitário. Aliás, deixa eu virar aqui. Tapete do vaso sanitário é a peça que nós iremos ensinar hoje para vocês. A lista de material que está aparecendo aí na lateral da sua tela é para as 3 peças, ok? Se você quiser ver outros conjuntos de banheiro aqui no meu canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. E vamos começar, pessoal. Pessoal, eu comecei o vídeo do tapete In Love mostrando para vocês a primeira etapa do tapete, que é a etapa feita com barroco, decoro e luxo. Bem, aqui é a primeira etapa do tapete do vaso In Love, que, como vocês podem ver, também é feito com barroco, decoro e luxo. E assim como no primeiro vídeo, onde eu escolhi utilizar um outro fio para poder mostrar para vocês como vocês iriam fazer a primeira etapa, esse aqui também vou fazer a mesma coisa. Eu vou utilizar um outro fio, já que o barroco, decoro e luxo não é um fio bom para mostrar em vídeo, tá? Ele acaba dificultando um pouco a visualização, o entendimento. Então eu vou apenas no vídeo, apenas para mostrar para vocês o que vocês vão fazer com o barroco, decoro e luxo. Eu vou utilizar um outro fio para ficar mais fácil a visualização, ok, pessoal? Então, com o barroco, decoro e luxo, você irá fazer 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e a partir da 4ª corrente a gente vai fazer pontos altos. Será um ponto alto para cada corrente. Olhem só. Ficando assim até o fim da carreira, 14 pontos altos. Tô chegando aqui já no finzinho. Olhem só. Lembrando, isso aqui a gente vai estar fazendo com o barroco, decoro e luxo. Pessoal, o tapete do vaso, ele vai seguir a mesma receita do tapete In Love. Então, eu não vou dar tanta explicação, parar para explicar tantos detalhes como eu fiz no tapete In Love, ok? Então, depois que você fez aqui a primeira carreira com pontos altos, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos vir aqui junto ao último ponto alto que você fez e vamos fazer mais 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos junto ao último ponto alto que você fez, ok? Vamos fazer mais 3 correntes. E no mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar, pessoal, na parte de baixo dos 14 pontos altos que a gente fez inicialmente. Aqui eu já fiz o primeiro ponto alto sobre o último ponto alto que eu fiz da primeira etapa. E agora eu vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Até o final eu vou ter 14 pontos altos nessa reta também. Vamos lá, vamos dar uma avançada. Estamos finalizando aqui. Uma das diferenças desse tapete para o primeiro, além do tamanho que a gente fez aqui, que ficou um pouco menor, é que esse tapete a gente trabalha de ida e volta. Daqui de onde a gente está, a gente vai fazer 3 correntes para subir, vai virar o trabalho. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E nós vamos fazer isso até a gente chegar lá na primeira separação, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui próxima à primeira separação e nessa primeira separação nós vamos fazer a curva. No primeiro vídeo eu frisei bastante a importância dos marcadores. A importância dos marcadores continua, tá, pessoal? Então eu vou fazer dentro desse espaço 5 pontos altos, sendo que aqui o primeiro ponto alto eu vou colocar o marcador. Esse marcador tá me indicando
o início da nossa curva. Vou fazer aqui mais 4 pontos altos para totalizar 5. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5. E no quinto ponto alto eu coloco outro marcador. Esse segundo marcador indica o final da curva. Sobre os pontos altos que estão aqui, eu vou colocar mais pontos altos. Um ponto alto para cada um deles. Cheguei aqui na outra separação e nessa separação eu vou fazer a parte quadrada do nosso trabalho. Na parte quadrada eu trabalho com leques. Vou fazer sempre leques quando eu chegar aqui. Leque de 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, olha só, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu faço a mesma coisa que eu fiz desse lado. 3 correntes para subir e volto, ok? Então, vamos passar por essa etapa. Pronto, pessoal, já cheguei aqui no finalzinho, já voltei aqui com a nossa terceira carreira. Tô fazendo aqui a nossa terceira carreira já. A carreira, ela se completa indo e voltando, tá? Então, aqui a gente tem ida e volta a primeira, ida e volta a segunda e a gente está indo agora com a terceira. Cheguei aqui na corrente de separação, onde eu disse a gente vai fazer agora sempre leque. Eu não vou mais repetir isso aqui, a gente vai sempre fazer 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Sempre que você chegar aqui, você faz o leque dessa forma. Aqui nesses pontos altos que tem antes do primeiro marcador, você vai sempre fazer ponto alto sobre ponto alto. Nós só vamos trabalhar aumentos no espaço entre o marcador e outro, que é o espaço referente à curva, tá? Nos outros lugares a gente faz ponto alto sobre ponto alto e o leque aqui. Simples assim. Então, agora a gente chegou nos pontos que marcam a curva. Eu vou tirar aqui o primeiro marcador e vou fazer nele 2 pontos altos juntos. Nós vamos trabalhar com um par de pontos altos para cada ponto do marcador. Eu vou voltar com o marcador no primeiro ponto alto desses 2 que eu acabei de fazer juntos, tá? Esse ponto agora, para poder me marcar na próxima carreira, que ele é o ponto da curva. Então, eu vou fazer um par de pontos altos para cada ponto. Se na carreira anterior eu tive 5 pontos altos na curva, agora eu vou ter 10 pontos altos na curva. Ok? Olhem só, tô chegando aqui no marcador que indica o final da curva. Vou tirar esse marcador. Nele eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E no último ponto alto que eu fiz, eu coloco o marcador. Se você for contar de um marcador para o outro, você vai ver que a gente tem 10 pontos altos. Aqui eu volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou e volto aqui para a gente mostrar como a gente vai fazer na curva de novo, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui próximo do marcador. E agora, dentro da curva, como nós vamos trabalhar os aumentos? Agora nós vamos fazer um ponto de intervalo entre um par de ponto alto e outro. Vou tirar aqui o marcador. E nesse marcador eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Aí, novamente, eu volto com o marcador no primeiro ponto alto, para que na próxima carreira eu saiba que aqui começa a curva. No ponto seguinte, eu faço apenas um ponto alto individual. Esse é o ponto de intervalo. E no ponto seguinte, eu repito o par de ponto alto. Novamente, eu coloco um ponto alto individual, que é o ponto de intervalo. E no ponto seguinte, eu faço 2 pontos altos. A nossa curva, pessoal, ela vai estar sempre ganhando 5 pontos a mais em cada carreira. Na carreira anterior a gente teve 10, agora a gente vai ter 15 pontos de um marcador para o outro. Como você pode observar, eu tive um ponto de intervalo entre um par de ponto alto e outro. E esse total de ponto de intervalo vai sofrer um aumento progressivo. Na carreira anterior a gente não teve ponto de intervalo, a gente teve par de ponto alto, par de ponto alto. Agora a gente teve par de ponto alto, um ponto de intervalo e outro par de pontos altos. Na carreira anterior, a gente vai ter um par de ponto alto, 2 pontos de intervalo, que quer dizer que você vai fazer um ponto alto num ponto,
um ponto alto no outro e só depois que você vai fazer par de pontos altos. E na próxima a gente vai fazer 3, depois 4, e isso é o aumento progressivo. Toda carreira você vai aumentar um ponto a mais no intervalo, fazendo também com que o seu total de pontos nas curvas aumentem a cada carreira 5 pontos. Nessa carreira que a gente está trabalhando agora, eu vou ter 15 pontos no total. Aqui eu estou fazendo o par de pontos altos, no próximo ponto eu faço o ponto de intervalo, no próximo ponto eu faço um par de pontos altos, e se no primeiro marcador a gente começou com um par de pontos altos, então agora a gente encerra com um ponto apenas. Vou tirar o marcador e vou colocar o marcador nesse ponto de intervalo, que ele agora é o final da curva. Então é dessa forma, pessoal, que a gente vai dar continuidade ao trabalho. Chegando aqui, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto. Aqui, na corrente de separação, a gente vai trabalhar um leque e vai fazer ponto alto para cada ponto alto, encerrando a quarta carreira. Depois a gente volta na quinta carreira, seguindo a mesma sequência. Quando chegar na curva, a gente faz o que eu expliquei ainda há pouco, os aumentos com 2 pontos de intervalo. Quando eu falo aumento, eu quero dizer 2 pontos juntos. Então, os aumentos agora vão ter 2 pontos de intervalo. Um par de pontos altos juntos, 2 pontos individuais. Um par de pontos altos juntos, 2 individuais. Aí, depois da curva, a gente trabalha ponto sobre ponto. Quando a gente encerrar essa quinta carreira, a gente volta para dar continuidade. Ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Essa parte do decore, a gente vai ter 7 carreiras, faltam 2. Só que como você pode ver, o fio já está arrematado. Por quê? Porque essas 2 carreiras que faltam, eu vou fazer com as perninhas, tá? Eu vou construir as perninhas do nosso tapetinho, tá bom? Então, eu vou voltar com o mesmo fio que eu já fiz essa parte toda aqui. No caso de vocês que podem estar trabalhando com o Barroco Decore Luxo, então, novamente, você volta com o Barroco Decore Luxo. E faz 16 correntes. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. Fez 16 correntes, você vai pegar aqui essa parte que você reservou, a parte que a gente encerrou ainda há pouco, vai vir aqui no primeiro ponto, tá? No primeiro ponto. E nesse primeiro ponto, você vai fazer um ponto alto sobre ele, olhem só. Um ponto alto nesse primeiro ponto. E agora você vai dar continuidade ao trabalho, vai para o segundo ponto fazer outro ponto alto. E você vai fazer essa carreira da mesma forma que a gente fez anteriormente, seguindo a sequência. Faz ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar na curva, você faz o aumento progressivo que a gente já explicou, que nessa carreira agora são 3 pontos de intervalo. Quando chegar lá no canto, você faz o leque e volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. A gente vai fazer isso até a gente chegar desse lado aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, nós demos a volta em todo o trabalho, seguindo a sequência que a gente fez nas carreiras anteriores. E agora aqui a gente faz 18 correntes. 1, 2, 16, 17, 18. Vamos pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. E a partir da quarta a gente começa a fazer ponto alto. Será um ponto alto para cada corrente, até a gente chegar na base que a gente fez primeiro. Quando chegar lá, você vai seguir a sequência que a gente fez anteriormente, tá, pessoal? Ponto alto sobre ponto alto, aumento progressivo na curva, leque sobre leque, e assim a gente segue até a outra ponta, olhem só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer aqui ponto alto sobre corrente, depois ponto alto sobre ponto alto, aumento progressivo na curva, ponto alto sobre ponto alto, leque, ponto alto sobre ponto alto e depois ponto alto sobre corrente até a gente chegar aqui na última corrente. Quando a gente chegar aqui na última corrente, a gente arremata o fio. E o seu trabalho vai estar dessa forma. Olha só. Então, agora a gente vai continuar daqui o nosso trabalho, pessoal. Diretamente trabalhando sobre o decore. E agora, pessoal, eu vou vir com o Barroco Max Color número 6, branco, cor 8001, para fazer os pontos pipocas do nosso trabalho. Um detalhe muito importante é que no primeiro tapete, eu disse que vocês iriam trabalhar, assim que terminasse
com o decore do lado avesso dele. Entretanto, pessoal, como nesse caso nós trabalhamos de ida e volta, ele acaba não tendo avesso e a quantidade de pelugem acaba sendo a mesma de um lado para o outro. Então, tanto faz, tá? Agora nós vamos fazer os pontos pipocas da nossa peça e para fazer ele nós vamos utilizar o Barroco Max Color branco, número 6, cor 8001. Eu vou vir aqui pro primeiro pontinho, observe que eu tô aqui próximo da curva. Vou vir aqui pro primeiro pontinho, olha só, e vou prender o Barroco Max Color nele, fazendo uma correntinha. Vou fazer 3 correntes para subir, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E nesse mesmo ponto eu vou fazer mais 4 pontos altos, totalizando aqui 5 pontos altos com as 3 correntes que eu fiz para subir. 4, 5. Vou tirar a agulha da argola, vou vir aqui no primeiro ponto, que são as 3 correntes que eu fiz para subir, vou na terceira corrente contando de baixo para cima, entro de frente para trás e vou buscar a argola que eu deixei, puxando ela por dentro do ponto onde eu entrei com a agulha. Olhem só, esse aqui é o nosso ponto pipoca. Vou fazer 2 correntes, vou pular um ponto alto da base. Fica difícil de ver por causa do Barroco Decore Luxo, que é peludinho, mas se vocês derem atenção para o que eu estou falando, vocês vão conseguir entender. Eu fiz aqui o ponto pipoca no primeiro ponto e eu vou pular o segundo ponto, não vou fazer nada no segundo ponto. Então, eu venho para o terceiro ponto e nesse terceiro ponto eu faço novamente o ponto pipoca. 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha da argola, venho aqui no primeiro ponto e vou buscar a argola. 2 correntes, sempre 2 correntes de um ponto pipoca e outro, e sempre pulando o primeiro ponto, fazendo o ponto pipoca no segundo, e sempre o ponto pipoca com 5 pontos altos, ok? Vamos fazer isso aqui, pessoal, por toda a volta, inclusive passando pela curva. Não esqueça de marcar no lugar correto, até a gente chegar aqui, tá? Eu vou fazer, mas eu vou deixar os marcadores aqui para na nossa volta eu mostrar para vocês onde eu vou botar os marcadores na curva, tá? Então eu vou fazer, mas sem mover os marcadores do lugar de onde está, até chegar aqui no canto, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, já fiz aqui o ponto pipoca até o canto. E antes de eu mostrar para vocês como a gente vai trabalhar aqui sobre os leques, eu vou falar um pouco sobre os marcadores da curva. Bem, na nossa próxima carreira nós vamos trabalhar nessas separações entre um ponto pipoca e outro, tá? Então, são essas separações que a gente vai utilizar para marcar os pontos de curva. Esse último marcador que eu coloquei, ele tá, olhem só, exatamente embaixo de uma separação. Então, eu vou tirar o marcador de baixo e vou colocar ele na separação. Essa separação agora é o nosso ponto de curva. Vou aqui para o outro marcador, já o outro marcador ficou num ponto onde a gente fez o ponto pipoca sobre ele. Como nós não vamos trabalhar sobre o ponto pipoca, e sim sobre as separações, nós vamos tirar esse marcador e vamos colocar o marcador na separação que vem logo depois dele. Olhem só. Esse aqui é o ponto pipoca onde estava o marcador. A gente veio para a primeira separação depois dela e colocou o marcador. Olhem só. Então, agora os pontos de curvas estão marcados corretamente, ok? Agora, o que nós vamos fazer no leque? Observe que aqui eu estou terminando aqui o último ponto pipoca. Vou fazer 2 correntes. Aqui eu tenho apenas um ponto sobrando, olhem só, apenas um ponto sobrando. Você deve lembrar que a gente estava sempre pulando um ponto. Então, eu vou pular esse ponto e vou trabalhar agora dentro da curva. Dentro da curva, eu vou fazer 2 pontos pipocas, da seguinte forma. Venho aqui fazer o primeiro com 5 pontos altos. 3, 4, 5. Vou fechar aqui normalmente. E dessa vez, e apenas dentro do leque, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Apenas dentro do leque. Nas outras separações, eu fiz apenas 2 correntes. E dentro desse leque, eu faço o segundo ponto pipoca. 2, 3, 4, 5.
Vou fechar aqui o ponto. Olhem só. E o ponto pipoca do leque ficou dessa forma, como se fosse um leque em formato de ponto pipoca. Então, agora eu volto a fazer duas correntes, vou pular o primeiro ponto da reta e no segundo ponto eu faço o ponto pipoca. E assim eu volto a trabalhar novamente. Vou fazer o ponto pipoca nesse ponto, no ponto seguinte eu vou pular, não vou fazer nada. Aí no ponto logo depois eu faço o ponto pipoca novamente. Faço o ponto pipoca em um ponto e pulo o segundo, tá? Faço pipoca em um ponto e pulo o segundo. E assim eu vou até o fim da carreira. Faço duas correntes, agora eu pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte eu faço outro ponto pipoca. Vamos seguir assim até o fim, onde a gente vai arrematar o fio branco. Vamos lá. Pronto, pessoal, e aqui a gente terminou a carreira de uma perninha a outra fazendo os pontos pipocas. Nós arrematamos o Barroco Max Color branco e agora a gente vai de Barroco Max Color número 6, cor 3526. Nós vamos utilizar os mesmos tons que nós utilizamos no tapete em Love, tá, pessoal? Para essa primeira carreira, nós vamos trabalhar com a peça do avesso, olhem só. Nós vamos colocar a peça do lado avesso. Vamos vir aqui no primeiro pontinho, no primeiro ponto pipoca da carreira, olhem só. Observem que o trabalho está avesso, tá? E bem em cima do primeiro ponto pipoca, nós vamos prender o fio. Fazendo aqui o nozinho. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E nós vamos trabalhar a partir de agora apenas os espaços. E nesses espaços nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Olhem só. 2 pontos altos no primeiro espaço. Vou para o segundo espaço, trabalho 2 pontos altos. Vou para o terceiro espaço, trabalho 2 pontos altos. Vou para o quarto espaço e trabalho 2 pontos altos. E eu vou fazer isso trabalhando de 2 em 2 pontos altos em cada espaço até eu chegar lá onde está o marcador da curva, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, aqui eu já estou chegando próximo ao primeiro marcador que indica o início da curva, mas antes de eu falar sobre a curva, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olhem só, aqui a gente passou na parte quadrada do trabalho, a gente está indo para a parte oval, mas a gente passou na parte quadrada, e na parte quadrada a gente fez o que eu já disse, o leque, então a gente fez 2 pontos altos com o fio rosa, 3 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar, que foi dentro das 3 correntes que separam um ponto pipoca e o outro da carreira anterior. Ok, pessoal? E aqui, como a gente vai fazer? Pessoal, sempre que você chegar no marcador, nós temos 2 marcadores. Sempre que você chegar no marcador, você vai fazer 3 pontos altos no espaço onde está o marcador. A gente vem trabalhando com 2 pontos altos em cada espaço, mas no espaço onde está o marcador, a gente vai fazer 3 pontos altos, olhem só, 3 pontos altos. Vou tirar o marcador e vou colocar no primeiro desses 3 pontos altos, olhem só. Agora, eu volto a fazer pares de pontos altos até chegar no outro marcador. Quando eu chegar no outro marcador, a gente faz novamente no espaço onde está o marcador, 3 pontos altos e marca o último ponto alto dos 3. Ok? Não vou frisar muito, porque isso aqui já foi bem falado no outro tapete. Esse trecho da curva vai ficar igual, então por isso eu não vou frisar muito no mesmo lugar, tá? Então você vai fazer esses pares de pontos altos até chegar no marcador. Aqui nesse espaço você vai colocar 3 pontos altos e vai colocar o marcador no terceiro ponto alto, tá? E vai voltar a fazer os pares de pontos altos até o final. Quando eu chegar aqui no final, a gente volta. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Estou fazendo aqui o último par de pontos altos sobre o último espaço. E agora eu vou fazer mais um ponto alto sobre o último ponto pipoca. Ficando assim o nosso trabalho na parte da frente. Olha só. Agora nós vamos fazer aqui 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer outro ponto alto. Olhem só. Vamos fazer aqui uma correntinha de separação. Vamos pular um ponto e no ponto seguinte a gente começa a fazer 3 pontos altos individuais. Quando eu digo individual, eu quero dizer um em cada ponto, tá, pessoal? Olhem só. Um em cada ponto. Vamos repetir uma correntinha, pula um ponto da base e a partir do segundo a gente faz 3 pontos altos individuais.
E nós vamos repetir esses 3 pontos altos individuais, separados por uma corrente, até a gente chegar lá no marcador, tá? No nosso ponto de curva. Então, vamos lá fazendo 3 pontos altos, uma correntinha de separação, pula um ponto da base e faz 3 pontos altos. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já tô aqui próximo do marcador que indica a curva, fiz 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação. Observe que aqui a gente ainda tem um ponto a ser pulado. Vou pular esse ponto e vou parar justamente no ponto onde tem o marcador, que é o início da curva. Então, eu quero que vocês observem agora a sequência de pontos que a gente vai fazer dentro da curva, tá? Eu tirei aqui o marcador e vou fazer, a partir do ponto onde estava o marcador, 3 pontos altos individuais. Quando eu digo individual, eu quero dizer um em cada ponto. Olha só, 1, 2, 3. Vou voltar com o marcador, colocando ele no primeiro ponto, que é o que indica o início da curva. Agora eu vou para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos juntos, um aumento. Novamente, eu volto a fazer 3 pontos altos individuais. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer um coração. Vou começar a fazer os nossos corações da nossa peça. Pessoal, eu já ensinei a fazer corações no tapete anterior. Então, eu vou fazer esse coração apenas para que você relembre como é que ele é feito, tá? Vou ensinar a fazer esse coração. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é até simples de fazer. Portanto, se os próximos corações você não conseguir fazer sozinho, você volta esse vídeo até o momento em que eu estou ensinando esse aqui e assiste novamente, tá? Mas nesse vídeo eu só vou ensinar a fazer este coração agora, tá? O resto vai ficar por conta de vocês, que eu sei que vocês vão conseguir com certeza. Vamos fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da ponta da agulha e a partir da segunda a gente faz pontos baixíssimos. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada corrente. Vamos ter um total de 5 pontos baixíssimos. Vamos aqui para o quarto e agora a gente vai para o quinto. Vamos virar aqui o trabalho. E eu quero que vocês observem que os pontos baixíssimos formaram uma espécie de trancinha aqui na parte de cima. E vocês vão trabalhar agora colocando a agulha no centro dessa trancinha até que saia aqui embaixo, ok? Então, nós vamos pular a primeira trancinha. E na segunda a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos para a terceira fazer um meio ponto alto. Vamos para a quarta fazer um ponto alto. Olhem só, pulei a primeira trancinha, na segunda eu fiz um ponto baixo, na terceira um meio ponto alto, na quarta um ponto alto e agora na quinta, que fica escondidinha aqui, eu vou fazer 3 pontos altos duplos. Olhem só. 1, venho no mesmo ponto, são juntas, tá? São 3 pontos altos duplos juntos. 2, 3. Vamos fazer agora 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E a gente vem no mesmo ponto onde a gente colocou esses 3 pontos altos duplos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Essas 4 correntes que a gente fez para descer, elas também equivalem a um ponto alto duplo. Ou seja, aqui a gente tem a metade do coração, a gente começou com um ponto baixo, depois um meio ponto alto, depois um ponto alto e depois 4 pontos altos duplos no mesmo lugar, sendo que o quarto ponto são 4 correntes para descer. Agora nós vamos fazer do outro lado e dessa vez a gente vai começar da parte maior para o menor. Então nós vamos subir fazendo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes já é um dos pontos altos duplos que eu preciso. Vou fazer mais 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Já tenho 2, falta mais 2. Já tenho 3, falta 1. Pronto. Na sequência, a gente vai para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. Logo em seguida, a gente vai para o próximo ponto e a gente vai fazer um meio ponto alto.
E em seguida a gente faz um ponto baixo. Olhem só, o nosso coração. Então agora a gente volta pro trabalho. Pessoal, desenrolem, tá? Se for o caso. Olhem só, desenrolem. E aí a gente vai pro último ponto alto que a gente fez o trabalho, que foi o ponto alto onde a gente subiu com as 6 correntes. A gente vai entrar aqui no topo dele, vai laçar o fio e vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui a gente continua. Pessoal, agora a gente vai começar a repetir o que a gente fez aqui na curva a partir do marcador. Esse aqui é o nosso ponto de repetição. Agora a gente vai repetir isso aqui desde o começo até o fim da curva. Ou seja, vamos fazer aqui 3 pontos altos individuais, depois um aumento com 2 pontos altos, depois 3 pontos altos individuais, depois um coração. Vamos para o próximo ponto. Vamos fazer aqui os 3 pontos altos individuais, um em cada ponto. 2, 3. No próximo ponto, a gente faz 2 pontos altos juntos. Repete 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora a gente faz o coração. E quando a gente terminar de fazer o coração, a gente repete a sequência, como eu já disse, até o fim dessa curva, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, já tô chegando aqui próximo do marcador. Já fiz o último coração, mas eu vou dar continuidade à sequência de pontos. Então, depois do coração, a gente faz 3 pontos altos individuais. 1, 2, 3. E no ponto seguinte, a gente faz um aumento, 2 pontos juntos. Observe que esses 2 pontos juntos está dando bem onde fica o marcador. Então, a gente vai encerrar essa curva com 2 pontos juntos, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, eu volto com o marcador e coloco no último ponto desses 2 pontos altos. Vamos fazer agora, observe que agora a gente está fora da curva. Vamos fazer agora um ponto alto no primeiro ponto. Vamos para o próximo ponto fazer outro ponto alto. Vamos fazer a correntinha de separação. Vamos pular um ponto da base e no segundo ponto a gente faz 3 pontos altos individuais. Nós vamos trabalhar, pessoal, da mesma forma que a gente trabalhou aqui, olhem só, antes da curva, tá? Fazendo grupos de 3 pontos altos individuais, separados por uma correntinha. Aí você pula também um ponto da base, tá? Olhem só. Vou aqui mostrar até a gente chegar lá na parte quadrada, lá no leque. Fiz 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto da base, no segundo ponto eu faço o primeiro ponto, vou pro próximo, faço o segundo, vou pro próximo, faço o terceiro. Faço uma correntinha de separação, vou pular um ponto da base, venho aqui pro segundo ponto e faço o primeiro ponto alto de mais 3. Acabou os pontos da base, certo? Certo. Só que agora você vai fazer um leque dentro do leque, dentro da correntinha de separação. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos, que vai completar aqui o grupo de 3, olhem só. Vou fazer 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos para completar o leque. Olhem só, o leque está completo. E eu vou dar continuidade ao trabalho agora aqui nessa parte reta. Deixa aqui focar para vocês verem, olhem só. Vou dar continuidade. Vou vir aqui no primeiro ponto, fazer o terceiro ponto alto do grupo. Olhem só, 3 aqui, 3 aqui. Observe que dentro das correntes só tem o leque, 2 pontos altos, 3 correntes de separação e 2 pontos altos. Mas somado ao último ponto alto que eu fiz na reta e o primeiro que eu estou fazendo aqui na segunda reta, formou um grupo de 3 pontos altos seguidos cada lado. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto da base, no segundo ponto eu recomeço. Então, pessoal, eu vou fazer isso aqui até o fim dessa carreira, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como ficou o nosso trabalho. Eu arrematei o nosso fio, pessoal, e agora eu vou com um tonzinho um pouco mais fechado. Eu escolhi aqui a cor 6085, ok? Então, o que eu vou fazer?
Pessoal, é fundamental que você sempre continue o trabalho do mesmo ponto de onde você arrematou a cor anterior, tá? No caso, eu arrematei a cor anterior aqui, então eu vou virar o trabalho avesso e vou dar continuidade dele. Porque eu fazendo isso, eu vou trabalhar os corações sempre na parte da frente do trabalho, tá? Eles vão ficar sempre voltados para frente do trabalho. Então, para que tenha essa harmonia entre os corações, é necessário que eu trabalhe sempre dessa forma. A primeira carreira da cor eu trabalho avesso e a segunda carreira da cor, que é quando eu faço os corações, eu trabalho com a peça para minha frente, ok? Vou vir aqui para o primeiro ponto e vou prender o fio. Vou fazer aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais uma corrente de separação, tá? Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo ponto eu faço um ponto alto. Pessoal, eu vou continuar aqui fazendo grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Só que agora, dos grupos de 3 pontos altos, o ponto alto do meio, ou seja, o segundo ponto, eu vou fazer ele alongado. E ele vai sempre cair aqui, olhem só, em cima dessa corrente. Eu já fiz o primeiro, o segundo tá bem em cima da corrente. Só que ao invés de eu fazer o ponto alto na corrente, eu vou fazer nesse ponto alto lá da carreira anterior a ela, onde eu pulei. Quando eu fiz a corrente, eu pulei um ponto. E é nesse ponto que eu pulei que eu vou colocar a agulha e fazer o ponto alto alongado, puxando ele lá pra frente. Olha só. Ficando do tamanho do outro, do anterior. Agora eu vou pro primeiro ponto aqui e faço o terceiro ponto alto. Pronto, aqui a gente tem um grupo de 3 pontos altos. Vou fazer a correntinha, vou pular o ponto da base e no segundo ponto eu começo a fazer 3 pontos altos. O primeiro eu faço normalmente, o segundo tá bem sobre a correntinha, então eu vou lá pra baixo fazer o ponto alto alongado. E o terceiro eu pego aqui em cima do ponto novamente, mais um grupo de 3 pontos altos. Mais uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto alto. Aqui eu tenho um ponto alto alongado que eu vou fazer, e depois o outro ponto alto. E eu vou seguir dessa forma, pessoal, tá? Eu quero mostrar pra vocês, mais uma vez, como a gente vai fazer quando a gente chegar aqui no leque. Então, a gente vai fazer até próximo daqui e a gente volta pra dar continuidade. Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só, já próximo ao leque. Tô fazendo aqui mais um grupo de 3 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto. O segundo ponto eu vou fazer o primeiro ponto alto do grupo. E aqui eu repito aquela história de que vou fazer o leque dentro do leque para poder completar também o grupo de 3 pontos altos, olhem só. E eu vou sempre fazer isso toda vez que eu chegar aqui, tá? Eu vou sempre fazer isso toda vez que eu chegar aqui, assim como eu também vou sempre fazer isso aqui nas próximas carreiras. Eu também já não vou mais mostrar essa parte pra vocês, ok, pessoal? Como eu já disse, isso aqui foi bem mostrado no tapete anterior. Então, se você tiver assistido o tapete anterior, você não vai ter muito trabalho de fazer isso aqui, ok? Então, qualquer dúvida, você pode voltar ao tapete anterior, o tapete em Love. O link vai estar aqui na descrição desse tapete, tá? Pra poder assistir, pra poder ter certeza como fazer isso aqui, pra não deixar dúvidas. Mas é sempre esse segmento, pessoal, sempre desse jeito, ok? Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, vou fazer uma corrente, vou pular o primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto alto, faço o ponto alto alongado, vou dar continuidade ao grupo de 3 até eu chegar aqui na curva. Vamos lá. Tô chegando aqui próximo no marcador, fiz aqui o último grupo de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular o primeiro ponto e o segundo ponto é justamente no ponto onde está o marcador. E aqui eu já vou seguir uma sequência pra curva, tá? Vou fazer aqui um ponto alto, já vou colocar o marcador nesse ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos. Vou fazer agora 3 pontos altos individuais. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. Essa correntinha de separação, pessoal, eu tô fazendo porque ela vai ficar atrás do coração. Então, como eu não tenho como fazer um ponto no ponto onde eu fiz o coração, então eu vou fazer a correntinha de separação para poder, como eu posso dizer, marcar o lugar. Eu também expliquei isso no tapete anterior. Então, eu vou pular esse ponto alto aqui que está segurando o ponto do coração. Eu não tenho como fazer um ponto nele, por isso eu fiz a correntinha. Venho aqui para o próximo ponto e vou fazer 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Vou para o próximo ponto e faço um aumento.
depois do aumento eu repito 3 pontos altos. 1, 2, 3. E a nossa sequência aqui é essa, olhem só. Fiz o aumento, eu não vou contar com esse pontinho aqui não, tá? Mas embora ele faça parte do ponto de curva, mas eu não vou contar com ele. Fiz o aumento, fiz 3 pontos altos, a corrente de separação, 3 pontos altos. Aí eu começo a repetir. Um aumento, 3 pontos altos, a corrente de separação, vou pular aqui o primeiro ponto, faço 3 pontos altos de novo. Aí eu volto a repetir novamente, e aí eu faço isso até o fim da curva, tá? 3 pontos altos, agora eu vou fazer o aumento e assim a gente vai. Já tô chegando aqui próximo do marcador, tô fazendo aqui um par de pontos altos. Vou fazer aqui os 3 pontos altos individuais. E o terceiro ponto alto individual ficou justamente sobre o marcador que encerra a curva. Então, aqui a gente volta a trabalhar normalmente. Olhem só, aqui eu tenho uma correntinha, então aqui eu já vou fazer aqui o ponto alongado. Sempre que você chegar nessa correntinha, você faz o ponto alto alongado. Então, eu já vou aqui, já que eu fiz o ponto alto alongado, faço mais um ponto e faço uma corrente de separação. Pulo um ponto da base, no segundo ponto eu recomeço os 3 pontos altos seguidos. E eu vou fazer isso aqui que eu já mostrei, eu já não vou mais detalhar tanto até o fim da carreira. Vamos lá. Já estou encerrando aqui a carreira, pessoal, olhem só, estou fazendo o ponto alongado, estou fazendo um ponto alto para completar o grupo, porém aqui ainda resta um único ponto alto, então eu vou fazer esse outro ponto alto aqui da ponta também. Agora nós vamos para a segunda carreira com esse fio, que é onde a gente começa a fazer os corações. Fiz aqui 3 correntes para subir, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, vou para o próximo ponto e vou fazer outro ponto alto. Um outro detalhe, pessoal, que vai servir para você se orientar, é que toda vez que você vê um ponto alto alongado, você faz a correntinha. Pula esse ponto e vem para o próximo ponto fazer um ponto alto. Aí você faz o ponto alongado na correntinha seguinte. Dá certinho, tá? São detalhes para ajudar você a lembrar a hora de fazer o ponto alto alongado, a hora de fazer a correntinha. Enfim, vou fazer aqui o terceiro ponto que tá faltando. Depois de 3 pontos, eu faço a correntinha. E olha só, justamente sobre o ponto alto alongado. Então, eu vou fazer isso aqui, que você já conhece. Eu já não vou mais enfatizar tanto esses detalhes. E quando eu chegar na curva aqui, a gente volta para começar a distribuir os corações, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, cheguei aqui próximo do marcador, fiz aqui o grupo de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha. E o ponto seguinte eu vou fazer pulando o ponto alongado e venho aqui para o ponto onde está o marcador. Olha só. E agora a gente começa a sequência da curva. Na sequência da curva, a gente faz 3 pontos altos individuais. 1, 2, 3. Vou aqui voltar com o marcador no primeiro ponto alto desses 3. Olha só. Vou para o ponto seguinte fazer um aumento. Vou fazer um ponto alto. Olhem só a nossa sequência, vou repetir a nossa sequência. 3 pontos altos individuais, um aumento, um ponto alto. Sobre esse ponto alto, eu vou fazer o coração, tá? Vamos aqui avançar com o coração para a gente poder dar continuidade. Terminei o coração, agora eu venho aqui sobre o ponto onde eu fiz o coração, na parte de cima, faço um ponto baixíssimo. Vou dar continuidade à sequência, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer uma correntinha prendendo o coração aqui que eu fiz na carreira anterior, a última vez que eu fiz o coração, eu vou prender esse coração na peça. Eu vou entrar aqui na parte de cima, pegando os fiozinhos atrás. Olhem só, eu estou pegando os fiozinhos atrás na parte de cima do coração. E nesse fiozinho eu vou fazer um ponto baixo. E a partir daqui eu começo a repetir a sequência que eu fiz desde o marcador. Vamos ver mais uma vez essa sequência. Venho aqui para o ponto alto e faço 3 pontos altos. A partir de agora eu começo a repetir essa sequência aqui, tá? 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Depois eu vou pro próximo ponto fazer um aumento. E no ponto seguinte eu faço um ponto alto e sobre esse ponto alto eu faço mais um coração. Pronto, depois que a gente prende o coração, a gente dá sequência aos pontos. 3 pontos altos individuais. 1, 2, 3. E vamos fazer aqui o pontinho pra gente prender o coração. Pessoal, observem sempre a frente do coração pra você não prender errado, tá? A gente vem aqui no pontinho bem em cima, pega 2 fiozinhos qualquer e faz o ponto baixo. E daqui a gente repete novamente a sequência, tá, pessoal? A gente vai fazer isso por toda a curva. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui o último coração. Vou fazer aqui o ponto alto sobre o ponto do marcador. Vou tirar o marcador daqui e colocar em cima, nesse ponto que eu acabei de fazer. E agora eu vou dar sequência aos pontos alongados, aos grupos de 3 pontos. Olhem só. Enfim, isso aqui você vai fazer a maneira que eu já expliquei. Vai passar aqui pelo canto, onde você vai fazer o leque normalmente. E quando chegar bem aqui no final, pessoal, você deve lembrar que na carreira anterior eu subi fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto e uma corrente de separação. Então, nessa corrente de separação que tá bem aqui, eu também vou fazer um ponto alto alongado. E depois encerro fazendo um ponto alto sobre as 3 correntes restantes, ok? Aí você vai arrematar o fio e vamos voltar ao trabalho com uma nova cor que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Quando a gente estiver aqui próximo da curva novamente, já com outra cor, a gente volta porque a partir de agora eu vou focar mais na curva, tá, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui próximo à curva, vou fazer aqui uma correntinha, vou pular um ponto da base e no ponto onde está o marcador eu dou início à sequência da curva. Aqui eu faço um ponto alto no ponto onde está o marcador. Vou voltar aqui com o marcador nesse ponto alto. E vocês devem estar vendo que agora a gente tem o coração. Então, como a gente tem um coração aqui, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos pular o ponto onde estava o coração. E a partir do segundo ponto a gente faz um ponto alto. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer agora 7 pontos altos, tá, pessoal? Vamos fazer 7 pontos altos individuais. 1, 2, 3. Aqui a gente tem o ponto baixo que a gente fez prendendo o coração. A gente vai fazer o 4º ponto alto nele. Esse aqui é um ponto, então a gente também trabalha em cima desse ponto baixo. Aqui a gente tem um total de 4 individual, 5, 6, 7. 7 pontos. Aqui a gente tem novamente um coração, a gente faz uma corrente, pula o ponto que está o coração e faz um ponto alto. Depois do ponto alto, a gente faz o aumento. Observe que a gente já começou a repetir, olhem só. O ponto alto, a gente acabou de fazer o ponto alto, agora a gente vai fazer o aumento e depois a gente vai fazer os 7 pontos altos. Olhem só, o aumento. Agora a gente vem com 7 pontos altos. 1, 2, 3. O 4º vai ficar sobre o ponto baixo que uniu o coração. 5, 6, 7. Aqui a gente tem um coração, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos jogar esse coração pra frente, tá? Vamos pular o ponto que estava o coração e no ponto seguinte a gente começa novamente. Faz um ponto alto e no outro ponto a gente faz um aumento. E a gente vai seguir essa sequência até o fim da curva, tá, pessoal? Olhem só, fiz o ponto alto individual e fiz o aumento. Agora eu vou repetir 7 pontos altos, depois a correntinha sobre o coração e assim vai até o fim da curva. Terminamos a curva, então a gente termina o trabalho da maneira que a gente já conhece, ok? E aí, depois que a gente terminar essa carreira, a gente volta utilizando a mesma cor. Quando a gente estiver já voltando próximo aqui à curva, a gente retorna para poder mostrar como a gente vai fazer a sequência. Vamos lá, a sequência na nossa próxima curva. Tô chegando aqui no finalzinho, olha só, próximo à curva. Vou fazer aqui uma correntinha, vou pular um ponto da base e o primeiro ponto já dentro da curva. Olhem só, vou fazer aqui um ponto alto, vou tirar esse marcador e vou colocar o marcador desse ponto alto que eu acabei de fazer. Vejam a nossa sequência agora. Vou para o próximo ponto e vou fazer outro ponto alto.
Aqui eu tenho 2 pontos altos para iniciar a carreira. E sobre esse segundo ponto alto, eu vou fazer o nosso primeiro coração dessa carreira. Vamos lá, vamos fazer o coração. Estou terminando aqui o coração. Olhem só, agora a gente vai dar, depois que a gente termina o coração, a gente dá continuidade à sequência. E depois do coração, a gente faz um ponto alto individual. E no ponto seguinte, a gente faz um aumento. Vamos fazer agora 2 pontos altos individuais. Vamos para o próximo ponto, outro. E agora é a hora da gente prender. Olhem só, a correntinha aqui embaixo indica que está na hora da gente prender. Então, sempre lembre disso, tá? Vou vir aqui em cima no coração e vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e agora eu faço 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sobre o sexto ponto alto, eu faço mais um coração. Estamos encerrando aqui mais um coração. E, pessoal, agora eu acho que você já deve ter entendido a nossa sequência, tá? É só você voltar aqui pro coração que você fez primeiro e repetir a mesma sequência que você fez depois dele. Ou seja, no próximo ponto a gente faz um ponto alto. No ponto seguinte, a gente faz um aumento. Depois do aumento, a gente faz 2 pontos altos individuais. E prende. Olhem só. Agora é só você ir repetindo essa sequência. Depois que você prendeu, você faz 6 pontos altos individuais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, sobre o sexto ponto alto, você faz o coração novamente, tá? E você vai seguir essa sequência até o final da curva. Bia, eu não tô lembrando. Volta até um coração que eu fiz e segue a sequência, tá? Só assistir de novo o vídeo e você vai fazer essa sequência até o final da curva e depois você vai completar a carreira com esse fio. Quando você terminar essa carreira, você já pode arrematar, porque a gente vai para a última cor do nosso trabalho. Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui a gente já iniciou a primeira carreira da última cor do nosso trabalho. E a última cor que eu escolhi foi o Marcos Color 6214, tá? Nessa última cor, pessoal, a gente trabalha com 3 carreiras, a gente tá na primeira, e dessa vez a gente não vai fazer coração, ok? Vou vir aqui para onde eu parei, fiz aqui os 3 grupos, os 3 pontos altos, aliás, que ficam grupados. Antes de começar a curva, vou fazer aqui uma correntinha de separação, pular um ponto da base, e o primeiro ponto alto vai justamente no ponto onde está o marcador, que é o início da curva. Olha só. Vou colocar aqui o marcador nesse ponto. E a sequência dentro da curva é a seguinte: você vai fazer 5 pontos altos seguidos. Aqui já fiz o primeiro. Vou aqui para o ponto baixo que uniu o coração da carreira anterior, fazer o segundo. Vou para o próximo ponto fazer o terceiro. No próximo ponto eu faço o quarto. E no próximo ponto eu faço o quinto. Aí no ponto seguinte eu faço um aumento com 2 pontos altos no mesmo lugar. No ponto seguinte eu faço um ponto alto e agora a gente tem o coração. E sempre que a gente tem o coração, a gente faz o quê? A gente faz uma corrente, pula o ponto que está o coração e no ponto seguinte a gente trabalha 9 pontos altos sequenciais, um em cada ponto, tá, pessoal? Nós vamos fazer aqui 9 pontos altos, já tenho 3, um em cada ponto. Não esqueça de fazer aqui o da correntinha que segura o coração, tá? Aqui a gente tem 3, 6, 7, 8, 9. Depois de 9 pontos altos feitos, olhem só. Agora nós vamos para o ponto seguinte fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. E vamos para o ponto seguinte, que esse ponto fica bem do lado do coração, fazer um ponto alto. Agora a gente está no ponto do coração, vamos fazer uma corrente, vamos pular o ponto do coração e vamos depois dele iniciar
mais 9 pontos altos. E a sequência dessa curva é essa, a gente faz 9 pontos altos, faz um aumento, faz um ponto alto, faz uma corrente de separação e recomeça tudo de novo, 9 pontos altos. E assim vai, olhem só. 3, 4, 5, vou fazer o ponto alto no ponto baixo que segura o coração da carreira anterior. Ele vai ser o sexto, 7, 8, 9. Aí a gente faz o ponto de aumento e faz um ponto alto. E a correntinha vai sempre cair sobre o ponto que está o coração. E a gente faz isso até o fim da curva e depois a gente segue fazendo aqui até o fim da carreira, ok? Vamos lá. Cheguei aqui, pessoal, no final da nossa primeira carreira com a última cor e agora a gente vai para a segunda carreira com essa cor. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir que equivale a um ponto alto, vamos virar o trabalho. E, pessoal, dessa vez a gente não vai mais fazer a correntinha de separação. Nós vamos fazer os pontos alongados onde tem corrente de separação, mas a gente já não vai mais fazer correntes de separação nessa carreira, tá? Então, eu vou aqui fazendo ponto alto, onde tem ponto alto. Olha só. Aqui eu iria fazer uma corrente de separação, pois está sobre o ponto alto alongado, mas eu vou fazer apenas um ponto alto, não vou mais deixar buraco nessa carreira. E aqui a gente tem uma corrente de separação, então nela a gente faz o ponto alto alongado. E vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Olhem só. Aqui a gente tem uma corrente de separação, então a gente faz um ponto alto alongado. Deixa eu repetir que eu peguei apenas um fiozinho. E olhem só como vai ficar. Vai ficar fechadinha essa carreira agora. Lembrando, nós vamos continuar fazendo o que a gente fazia antes, ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer o ponto alto alongado onde tem corrente de separação, mas a gente já não vai mais fazer corrente de separação, ok? Vamos fazer isso até a gente chegar na curva. Pronto, pessoal, e aqui a gente chegou próximo do marcador. Eu vou tirar esse marcador e, pessoal, eu já não vou mais precisar do marcador, tá? Ele não precisa mais voltar pra cá. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um ponto alto e vamos fazer o ponto baixo, prendendo o último coração da carreira que a gente fez, a última carreira de coração. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos pro ponto seguinte e vamos fazer outro ponto alto. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer um aumento, colocando 2 pontos altos juntos. E a partir do ponto seguinte, nós vamos fazer 10 pontos altos. 1, 2, 10 pontos altos individuais, tá, pessoal? Um em cada ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer aqui o ponto baixo, unindo o coraçãozinho aqui, que tá próximo. No ponto seguinte, logo depois do coração, a gente faz um ponto alto. No ponto seguinte, a gente faz um aumento, colocando 2 pontos altos juntos. E assim a gente repete a nossa sequência, pessoal. A gente volta agora a fazer 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, a gente faz o ponto baixo, pegando o coração. Depois do ponto baixo, a gente faz um ponto alto. E no ponto seguinte, um aumento. E a gente repete a sequência de 10 pontos altos e assim vai. E quando a gente chegar aqui na parte reta, a gente volta a fazer os pontos altos sobre pontos altos, fazendo o ponto alongado, mas sem fazer a corrente de separação. E quando a gente chegar aqui no fim da carreira, a gente volta sem arrematar esse fio, tá? A gente vai para a terceira carreira depois dessa com a mesma cor. Vamos lá. Pronto, pessoal, e aqui a gente já terminou a segunda carreira com a nossa última cor do trabalho, mas como eu disse, essa última cor a gente faz 3 carreiras, então nós vamos para a terceira carreira. Essa terceira carreira é a carreira do acabamento e a gente não trabalha ela de ida e volta, e sim de forma circular, para que a gente possa também fazer o acabamento do lado de dentro do tapete do vaso. Olha só, nós vamos trabalhar por toda a volta até a gente chegar aqui do outro lado. Só aqui no outro lado é que a gente sobe sobre a segunda carreira da cor, tá? Aí começa a trabalhar a terceira carreira sobre a segunda. E como nós vamos fazer esse acabamento? Esse acabamento aqui na parte de dentro é muito simples.
nós vamos trabalhar com pontos baixos. Vou fazer aqui uma correntinha para subir. Vou virar o trabalho deixando os pontos na horizontal para mim. Você observa que tem bastante fio. Nós vamos esconder esses fios. Você vai vir aqui no primeiro ponto alto que está na horizontal e vai fazer dentro dele pontos baixos. Quantos pontos baixos, pessoal? Quantos couber? Aqui eu tô aqui na ligação de uma carreira e outra. Eu vou fazer um ponto baixo aqui também. Por que quantos couber? Porque pode ser que você tenha um ponto alto muito alongado e pode caber mais pontos baixos do que eu estou fazendo no meu. No meu, por exemplo, eu estou fazendo 2 pontos baixos, mais ou menos, em cada ponto alto. De repente, pode ser que no seu caiba mais. Ou menos, né? Dependendo se o seu ponto for muito baixinho também. Então, é uma questão de observação. Agora, seja, como eu posso dizer, atenciosa nisso. Porque se você colocar mais pontos do que realmente cabe, o seu trabalho pode ficar embabado. E se você colocar menos pontos do que realmente cabe, ele pode encolher, pode ficar encolhida essa parte e vai ficar feio. Então, você coloque realmente aquilo que couber. E nós vamos fazendo isso, aproveitando para esconder essas pontinhas que você não conseguiu esconder, depois você vem e corta, sem problema nenhum. Olhem só algumas pontinhas que acabam ficando de fora. Você vai passar pelo ponto pipoca fazendo isso. Depois você vai trabalhar aqui, ó, na parte de baixo do decore, por dentro do tapete do vaso. Olhem só, fazendo isso até chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá dar uma adiantada? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, aqui eu já fiz a parte interna de todo o tapete do vaso. Já cheguei aqui na outra ponta. Agora a gente vai para a rodada final do nosso trabalho, que é a hora que a gente faz os biquinhos. Vou pular aqui o primeiro ponto alto livre. Observe que eu tô aqui naquelas 3 correntinhas para subir, que elas estão cobertas com pontos baixos. Eu tô aqui na correntinha mais alta. Vou pular o primeiro ponto alto livre e no segundo ponto eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou ensinar o mesmo bico que eu fiz no outro tapete, tá? Vou fazer 3 correntes para subir. 1, 2, 3. E pegando o último ponto alto que eu fiz, eu vou fazer mais 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Vou pular um ponto livre da base e no segundo ponto eu faço um ponto baixo. Daqui desse ponto baixo, eu repito esse biquinho. Pulo o primeiro ponto alto livre e no segundo ponto eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes para subir. E pegando aqui o último ponto alto que eu fiz, eu faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Vou pular o primeiro ponto livre da base e no segundo ponto eu faço um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta até eu chegar aqui, olhem só, no leque. Quando eu chegar no leque, a gente volta porque aqui a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai fazer esses biquinhos aqui por toda a volta, passando pela curva, trabalhando sempre do mesmo jeito. Aí, quando a gente estiver se aproximando daqui do leque, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho, depois que a gente fez os biquinhos em quase toda a volta. E nós chegamos aqui na parte do leque. Olhem só como nós vamos fazer aqui na parte do leque. Olhem só. Fizemos o último ponto baixo, deixando aqui um ponto livre. Olhem só, resta um ponto antes da gente chegar nas 3 correntes de separação. Você vai vir dentro das correntes de separação, vai pular esse ponto, vai vir dentro das correntes de separação e vai fazer agora 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos. Vamos fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. E pegando o último ponto alto que você fez, você vai fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Você vai vir para cá, para a base, vai pular o primeiro ponto alto da reta e no segundo ponto alto você vai fazer um ponto baixo.
Esse biquinho que fica na curva, ele fica um pouquinho maior do que os outros. A partir de agora, você volta a trabalhar os biquinhos normalmente, como a gente havia trabalhado antes do leque, tá? Então, vou pular aqui um ponto, no ponto seguinte eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes de separação e pegando aqui o último ponto alto que eu fiz, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo um ponto da base e no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. E nós vamos fazer isso, pessoal, até a gente chegar bem aqui. Olhem só, bem no cantinho, onde a gente vai arrematar o fio, vai dar um jeito de guardar os fiozinhos bonitinhos, esses fiozinhos que ainda estão à mostra, tá, pessoal? E o nosso trabalho vai estar pronto. Bem, pessoal, procure na descrição desse vídeo se as outras peças desse conjunto já estão disponíveis, tá? Toda vez que eu tiver peça nova desse conjunto, eu vou colocar na descrição de todos os vídeos. Então, você vai na descrição desse vídeo para ver se as peças já estão disponíveis, ok? Então, até a próxima aula. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.